Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos nessa noite, Pai, aquilo que Tu tens guardado e preparado, Senhor Deus, para essa noite, Senhor. Que nossos olhos vejam, Senhor Deus, que os nossos ouvidos ouçam, Senhor. Que o nosso coração receba, Senhor Deus, que a nossa mente entenda, Pai, as grandiosidades das coisas que Tu tens, Senhor Deus, preparado para aqueles que Te amam, Senhor. Para aqueles que entendem que são chamados segundo um propósito, Senhor. Nessa noite, Senhor Deus, a Tua palavra nos revele algo no profundo, no íntimo do nosso coração, Senhor. Eu Te louvo, Pai, por cada vida que está aqui nessa noite, Senhor Deus. Cada um, Senhor Deus, que entendeu o chamado que Tu fizesse ao coração deles, Pai. Vieram para estar em comunhão Contigo, Senhor Deus. Vieram para estar na Tua presença, Senhor. Cada um aqui veio para Te adorar, Senhor Deus, render graças a Ti, com uma expectativa no coração de ouvir algo de Ti, Senhor. Contempla-nos nessa noite, Senhor Deus, com aquilo que Tu tem de antemão já preparado, Senhor Deus, para cada vida, Senhor Deus. Que a Tua palavra seja como flecha, Senhor Deus, no profundo de cada coração, Senhor. Eu Te louvo, Senhor Deus, por essa noite, eu Te louvo por a Tua palavra, Pai. No Teu santo nome é que eu oro, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pode sentar-se, por gentileza. Pessoal da casa, não sei se temos visitantes nessa noite. Acho que não, né? Obrigado, querido. Queremos que cada um se sinta à vontade e que esteja com o coração solícito para aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Nós temos os visitantes, o Marcos e Débora, o Luca e Ivan Dias de Melo. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos que nos visitam nessa noite e que é a mesma porção que o Senhor tem separado para os da casa, Ele tem separado para os que nos visitam também. Deus, Ele prepara algumas coisas e a gente, por vezes, não entende muito bem como que é, mas a gente, se tiver um coração pronto para receber, o Senhor nos alcança aquilo que Ele tem preparado, diferente do que do tempo e do momento que seja. Bom, muito obrigado pela presença de cada um. Que Deus seja louvado pela vida das pessoas que nos visitam. Pai, nós queremos Te agradecer também por aqueles que entenderam o Teu propósito, Senhor Deus, de dizimar e ofertar nessa casa, Senhor. Aqueles que não se movem, Senhor Deus, por barganhas, não se movem por trocas. Aqueles, Senhor Deus, que vivem por princípios, Senhor. Entende o princípio de partilhar de algo que tem recebido com as Tuas coisas e com essa casa que é uma casa de oração, Senhor. Dá, Senhor Deus, da Tua recompensa, do Teu galardão para cada um deles, Senhor Deus, que tem uma expectativa em Ti e nas Tuas coisas, Senhor Deus, e não nas coisas terrenas, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus tem falado comigo de uns meses para cá, sempre dentro de um tema. Quando eu leio a palavra, o Senhor me fala sobre um tema. Eu leio outro texto, o Senhor me fala sobre o mesmo tema. E eu leio um outro texto, o Senhor me fala sobre o mesmo tema. Eu não sei se eu estou muito fixado nesse tema, mas eu sei que o Senhor tem falado comigo. Eu queria partilhar um pouco com vocês sobre o que o Senhor tem enchido meu coração, sobre propósito, sobre identidade, sobre o tempo do propósito, sobre gerações. E eu creio que com alguns textos nessa noite, uns 3 textos, a gente consiga entender o que o Senhor tem para nos falar. E lendo o Salmo 90, eu pensava na brevidade da vida do homem. A gente correndo todo dia em função das nossas coisas, nosso dia a dia, as coisas da vida. Mas o Salmo nos fala que a nossa vida ela é tão breve, ela passa tão rápido, e que 1000 anos para o Senhor, eles são como uma noite, como uma vigília da noite que dura 3 horas, e o passar da nossa vida é como a corrente das águas que de repente já foi, e é como a erva que cresce de madrugada e na tarde seguinte ela já murchou, já secou e também já foi. E a gente corre tanto em função de uma coisa que vai passar, né?
Mas não pode ser só isso. Pode ser só isso. Nesse mesmo Salmo 90, onde o Senhor nos fala da brevidade da nossa vida, no verso 12, nos diz: Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias para que encontremos um coração sábio, para que vivamos com um coração sábio. E se os dias são tão breves, a gente precisa viver cada dia de forma sábia. E o texto ainda nos fala um pouco mais adiante, no verso 16 e no verso 17, onde o salmista diz: Senhor, faz-nos conhecer a obra das tuas mãos. E nós sabemos que a obra das mãos do Senhor, o Senhor quando iniciou a criação, Ele fez tudo a partir da palavra, a partir do verbo, né? Haja, e as coisas foram acontecendo, mas quando Ele fez o homem é a obra das suas mãos. E quando Ele fez o homem, Ele deu o formato, Ele deu o espírito, e Ele deu também um destino para esse homem. Deus não nos fez, não colocou um espírito sobre nós, para que a gente viva de qualquer maneira, conforme alguma circunstância, ou conforme o nosso parecer das coisas. Mas Deus nos deu um propósito também. Quando Ele nos criou, Ele nos deu um propósito, um destino, uma obra para que a gente precise fazer. E o salmista diz: Senhor, mostra-nos a obra das tuas mãos. E ele diz depois: e mostra-nos também a obra das nossas mãos. Então o salmista entendia que a obra de Deus, que contemplava também o destino, ela chama o homem para fazer esse destino, para viver esse destino. E ele pedia: Senhor, e era como que um clamor nesse salmo, ele: Senhor, me mostra as obras, faz-me ser conhecida as obras das minhas mãos. Assim como, Senhor, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa dentro desse propósito, desse destino que tu tem para mim, mas eu não sei o que é. Eu preciso que tu me mostre o que é que tu tens preparado para mim. E esse clamor do salmista, ele, falando da brevidade do tempo dos nossos dias, ele nos faz entender um pouco que, para que a nossa vida valha a pena, a gente precisa transpor a nossa geração, o nosso momento, e pensar nas gerações seguintes. O que seria dos nossos filhos, se as nossas obras também não fossem para as gerações seguintes? E nós, aqui talvez, muitos de nós não tenham conhecido os seus avós ou seus bisavós. É bem pouco provável que algum de nós tenha conhecido seu tataravô. Então são isso 3 ou 4 gerações e deu. E as coisas passam. E se a nossa obra for só para esses momentos, só correr atrás das nossas coisas, e quem sabe pensarmos só nos nossos filhos ou na nossa casa, e não pensarmos no que há de acontecer depois, e no que nós podemos prover, e como o Senhor nos chama para vivermos um destino que alcance outras gerações, quando a gente passar, tudo também já vai ter passado. Então é necessário que a gente pense um pouco nisso, na obra que o Senhor tem para nós, no propósito que Deus instituiu como obra das mãos dele, quando ele nos fez, nos deu também um destino. Eu gostaria que você lesse junto comigo Isaías, no capítulo 66, que é um outro texto que nos ajuda a entender um pouco mais sobre os propósitos, e é essa a expectativa que eu tenho nessa noite, que o Senhor fale conosco a partir dos propósitos e das gerações. Irmãos, quando o Senhor nos insere na obra das mãos deles e na obra das nossas mãos, e Ele nos dá um destino, e nós, conforme diz o Salmo, nós precisamos que o Senhor confirme as obras. Confirme as obras das nossas mãos. Então, às vezes a gente entende que vivermos as coisas de Deus, né? Se nós virmos aos cultos, enfim, fazermos as nossas ofertas, os nossos dízimos, e cumprirmos com isso que normalmente a igreja nos propõe, a gente pensa que às vezes já está bom, a gente já está cumprindo, fazendo a obra de Deus.
Às vezes a gente pensa, ou alguns pensam também, que fazendo alguma obra de caridade, ajudando alguém, sendo um amigo, dando esmola e não deixando ninguém com fome, ajudando a quem ele possa, que ele também está cumprindo a obra de Deus. Outros pensam que sendo bons cidadãos, eles podem ser um bom testemunho de Cristo, e eles também podem, a partir disso, estar cumprindo a obra de Deus. Mas Mateus 23 nos fala que os religiosos, eles davam os dízimos do hortelã, do endro, do cominho, de tudo que eles plantavam, mas eles esqueciam alguns princípios importantes, os princípios mais importantes da lei: a justiça, o juízo, a misericórdia e a fé. E o texto de Mateus nos diz que é importante sim a gente se preocupar com essas coisas, com o dízimo, com as coisas do templo, com congregar, com ajudar o irmão, com ser um bom testemunho, com todas as coisas. Mas existem uns princípios maiores ainda que a gente não pode deixar de lado. São os princípios de relacionamento nosso com Deus e nosso com os irmãos. E é a partir desses princípios de relacionamento que a gente pode entender quão necessário é a nossa obra para as gerações seguintes. E o texto de Isaías 66, verso 1, 2, 13 e 4 nos diz assim: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o local do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito. Nós não lemos isso no começo, no Salmo 51, no começo do culto? E também aquele que treme na minha palavra. Aquele que mata um boi é como o que comete um homicídio. O que sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão. Aquele que oferece uma oblação, como se oferecesse sangue de porco. O que queima incenso é como o que bendiz a um ídolo. Como esses escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Esse texto também nos traz muitas instruções. A instrução é maior do que uma informação. É um direcionamento. E esse texto começa nos falando sobre a soberania do Senhor, que Ele fez todas as coisas e não tem algo que o homem possa oferecer a Ele, senão aquilo que Ele mesmo propõe para que o homem ofereça. E o texto cita várias ofertas ou vários rituais religiosos em que os homens faziam, mas nada disso agradou a Deus, porque eles não ouviram a voz de Deus. E quanto à oferta deles, era algo que eles tinham no coração, mas não era algo que tinha pedido. E dentro desse entendimento que aquilo que há no nosso coração, mesmo que seja um preceito religioso, mesmo que seja um costume da igreja, mesmo que possa estar na lei do Senhor, nem sempre é algo que agrada a Deus, nem sempre é algo que Deus nos pede para fazer. Quando a gente procura oferecer a Deus alguma coisa da nossa própria vontade, do nosso próprio querer, por melhor que seja a intenção, a gente pode estar oferecendo uma abominação para o Senhor. Fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Eu entendo que esse texto nos expressa de forma mais profunda, para a gente chegar no centro da mensagem. É que eu não posso oferecer nada a Deus se Ele não me pedir que eu ofereça algo.
nem uma esmola, nem uma oferta, nem um trabalho evangelístico, nada que o Senhor não tenha me pedido. Eu não preciso me omitir disso, mas o Senhor não vai fazer conta disso, porque o Senhor vai me pedir conta daquilo que Ele me propôs a fazer. Quando o Senhor nos dá uma vida, Ele nos dá um propósito. Esse propósito tem um tempo e um local para ser cumprido, senão esse propósito não seria completo. E Deus não faz as coisas incompletas. Então, nesse propósito completo do Senhor, o Senhor nos dá virtudes para que Ele mesmo acione no momento em que Ele precisar que essa virtude seja acionada. E eu preciso entender qual que é essa proposta do Senhor. Eu preciso entender o que Deus quer de mim, para que eu faça aquilo que agrada. Para que as minhas ofertas não sejam como abominação diante do Senhor, por melhor que seja a minha intenção. E a primeira situação que precisa mexer com o nosso coração é se entender nesse propósito. O que é que o Senhor quer de mim? O que o Senhor colocou em mim, que Ele precisa acionar quando Ele quiser? Qual que é o destino que o Senhor tem proposto para mim? Qual que é a minha jornada? O que eu faço nessa jornada, nessa caminhada? E essa jornada, como que eu faço para que ela que alcance outras gerações? Eu queria entender junto contigo isso a partir da história de Judá. Nós cantamos muitas vezes que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Porque ele é um descendente de Judá. Um dos 12 filhos de Jacó, ao qual da sua linhagem nasceu Jesus. E quando Deus nos fala de linhagem, Ele nos fala de gerações. Quando Ele nos fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele nos fala de gerações. Deus não nos fala, quando Ele fala sobre si para as pessoas, do Deus de Abraão. Ele fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque os que seguem o Islã também são filhos de Abraão. Mas os judeus e os cristãos são filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque a linhagem ela vem por Isaac. E depois de Jacó vem Judá. E depois segue as gerações até Cristo. E nós entramos nessa promessa do Senhor, como descendência espiritual de Abraão. Mas em Judá, havia uma proposta, um propósito para a vida dele, de que a geração dele, da geração dele, viria o Messias, o Salvador. E Deus, para proteger esse seu propósito, Deus instituiu algumas leis. E existia uma lei que as pessoas seguiam, era que se um homem casasse com uma mulher, e esse homem morresse, e não tivesse filhos, então essa mulher seria tomada pelo seu irmão, e esse filho que nascesse, então seria como se fosse do filho daquele que morreu. Deus instituiu isso para preservar a genealogia, para que aquele morto sem filho, então a geração dele não tivesse estancada ali, mas que pelo seu irmão um filho fosse gerado para ele, para que a sua descendência continuasse. Então, quando Deus ele instituiu um propósito, e é assim que Deus faz, quando Ele institui um propósito, Ele institui algumas leis, algumas ordenanças, para que esse propósito se cumpra, para que nem a morte venha acabar com esse propósito que Deus propôs. Para nós também é assim. Mas então aconteceu que Judá teve um filho, o filho mais velho. E o filho mais velho não aceitava as instruções do Senhor, e Deus o matou, diz a palavra. No livro de Gênesis, no capítulo 38, conta essa história. Então o primeiro filho morreu, e Judá chegou para o segundo filho, e disse: toma a mulher do teu irmão falecido, suscita a ela um filho, para que esse filho então seja do teu irmão que morreu, e ele então tenha linhagem na terra. Mas esse segundo filho também não aceitou a instrução do Senhor. Mas havia uma lei que aquele que não aceitasse a instrução do Senhor era punido. Então ele fazia de conta que estava cumprindo a lei, ele se deitava com a mulher, mas não permitia que ela tivesse filhos. Ele também descumpriu a lei do Senhor.
Então o Judá chegou e esse homem também morreu, o segundo filho também morreu, e Judá disse, olha, os 2 filhos são mortos e tem um terceiro filho, mas ele ainda é criança, ele ainda não é homem, você tem que esperar ele chegar à idade de homem, para que então ele, contigo, gere um filho, para que a descendência continue. Havia um propósito instituído por Deus, Judá não sabia desse propósito, mas havia um propósito. Então essa mulher viúva, ela foi para a casa de seus pais e aguardava o tempo então para que o outro menino crescesse e chegasse na idade de ser pai. E o tempo passou e essa mulher ficou na casa de seus pais e aquele garoto agora se torna um homem, mas Judá se esqueceu daquele propósito. Não tinha compromisso muito com as coisas do Senhor. E não levou o filho, então, para se juntar a essa mulher, para que tivesse um filho. E o primeiro, por desobediência a Deus, morreu. O segundo, por desobediência a Deus, também morreu. E agora, a geração não seria continuada, porque Judá ignorava a lei de Deus. Isso é assim conosco também. Se é um propósito, específico, único para a tua vida, por desobediência, ou por negligência, ou por ignorância, esse propósito não vai se cumprir, por mais que o Senhor tenha escrito. Tu tens a opção de escolher viver o propósito ou não, e tu pode não viver esse propósito por escolha, ou também por ignorância, mas mesmo assim, Deus, se Ele tem um propósito contigo, e tu não cumpre, Deus te tira, e Ele coloca alguém, mas o propósito vai ser cumprido, porque Deus é Deus, quando eu aceito o chamado dEle, ou quando eu nego o chamado dEle, o propósito do Senhor há de ser cumprido para as próximas gerações. Eu querendo ou não, o bom é querer, o importante é querer, fazer parte desse propósito. E assim aconteceu com Judá, e a linhagem do Salvador da humanidade era interrompida ali. Então essa mulher, viúva, ficou sabendo depois que passou um tempo que Judá chegava até a cidade onde ela morava, e ela estava na casa dos seus pais com a sua roupa de viúva. E ela foi até Judá, ela tirou a sua roupa de viúva, colocou um véu, se vestiu como uma prostituta e foi até Judá. Judá já tinha seus 2 filhos mortos, a sua mulher também já havia morrido, e ela se chegou a ele, e ele fez uma proposta para ele se deitar com ela, achando que ela fosse uma prostituta. E ele ofereceu a ela um cabrito, e disse, olha, eu vou te mandar um cabrito aqui. E ela disse, não, eu quero que tu me dê um penhor. E ele disse, o que tu queres? E ela disse, eu quero o teu cordão, o teu selo e o teu cajado. O cordão e o selo e o cajado. O cajado representa aquilo que tu faz, aquilo que tu é. Quando Deus se encontrou com Moisés, e nós aprendemos isso na escola, no Yas Xará, quando Deus se encontrou com Moisés, ele perguntou, o que tu tem na mão? E Moisés falou, eu tenho um cajado. Esse cajado representava a profissão de Moisés, o que ele fazia, ele era um pastor, por isso que ele tinha um cajado. Representava o sustento dele. O pastor negocia as ovelhas e vende a lã, enfim, negocia a carne, tem um sustento daí. E o cajado representa também o teu poder de influência. Com o teu cajado tu toca o rebanho e maneja ele e leva ele aonde você quiser. E o teu cajado representa aquilo que você é. O selo era um objeto gravado, onde tinha a instrução, a descrição, na verdade, da linhagem daquela família. Quem era aquela pessoa, quem eram os seus antepassados. Isso representava a identidade de Judá. Para se deitar com uma prostituta, ele entregou a sua identidade. Trocou a sua identidade por um momento de prazer. E essa mulher, pela sua sabedoria, ela tomou, não aceitou a oferta do cabrito, ela tomou a identidade desse homem, para se deitar com ele.
E o Senhor tem me falado sobre identidade nesses dias. Alguns dias atrás eu precisei fazer uma prova, um teste, enfim, uma prova. E eu precisava da minha carteira de identidade. Só que a minha carteira de identidade, como a gente não usa a carteira de motorista e tal, a minha carteira de identidade era antiga. E ela já não representava mais quem eu era. A minha carteira de identidade não era mais aceita. Estava eu ali, meu nome, nome do pai, da mãe, o número do RG, número de CPF, mas a foto era antiga. A foto eu era jovem ainda, tinha cabelo comprido, não representava quem eu sou. A minha identidade representava quem eu era, mas não quem eu sou. Então eu precisei fazer uma carteira de identidade nova, agora com uma foto, já não mais um jovem cabeludo, mas um senhor careca, e agora representa quem eu sou. E Deus me falava, alguma coisa na tua identidade estava antiga, estava errada, tu precisa mudar alguma coisa, tu está vivendo em alguma coisa que tu já não é mais, tu precisa dar uma olhada aí, porque tem alguma coisa na tua vida que já não mais é. Então a identidade ela tem que representar aquilo que a gente é, não aquilo que a gente foi. Talvez a gente já tenha feito muitas coisas na casa do Senhor, talvez a gente já tenha feito muitas obras, talvez a gente tenha tido muitas experiências com Deus, mas isso foi, e hoje? O que tem acontecido comigo e com o Senhor hoje? Então esse homem trocou a sua identidade por um momento de prazer, isso pela ótica dele. Mas aquela mulher chamada Tamar, ela trocou a identidade daquele homem por uma descendência inteira. Essa mulher engravidou e teve um filho, teve 2 filhos na verdade, teve um filho chamado Pérez. E a linhagem de Jesus em Mateus, no capítulo 1, onde fala da genealogia, fala que Jesus é filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá e de Pérez. Uma mulher que intentou um dia crer no propósito de Deus para a vida dela. Ela entendia que havia uma lei do Senhor que protegia ela como mulher, porque era honroso para a mulher ser mãe. A mulher que não era mãe naquela época, ela vivia em desprezo. Mas ela entendia que Deus queria honrar ela. E ela sofreu como viúva. Ela foi humilhada pelo segundo homem que se deitava com ela, mas não concluía o ato para que ela não tivesse filhos. Depois ela foi ignorada ainda pelo seu sogro, desprezada pelo jovem, pelo terceiro filho mais novo. Ela precisou se humilhar, se vestindo como uma prostituta e se deitando com um homem. Mas ela cria que mesmo diante dessa humilhação dela, o propósito do Senhor ia ser cumprido para a vida dela. E por causa dessa mulher, não de Judá, que negou as coisas do Senhor, mas por causa dessa mulher, da sua linhagem veio o Messias. E o propósito do Senhor se cumpriu não por causa de Judá, mas por causa de Tamar. E se a gente canta, se a gente fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, se a gente disser que Jesus é o leão descendente de Tamar, a gente não canta errado. E a coisa tem o mesmo peso e o mesmo significado. Essa mulher teve seu nome contado junto com Raabe, uma prostituta também, essa prostituta que um dia tentou crer no Senhor, naquilo que ela viu, ouviu falar do Senhor, que ele havia feito antes de tomarem Jericó, creu nos homens do Senhor, de Deus, que o visitaram para espiar a terra que eles iriam tomar, e ela foi salva, ela e sua casa. Então, na genealogia de Jesus, tem nome de vários homens, mas está ali o nome de Tamar, está ali o nome de Raabe, e está ali o nome de Maria, mãe de Jesus. Essa mulher, porque ela decidiu crer, não só a partir dela foi suscitada uma geração do Salvador, mas ela foi honrada pelo Senhor, porque ela decidiu crer. Então o propósito que tem para nós, a gente vê que o Senhor faz algo
que não é só para os nossos dias, só para o nosso momento. Quando a gente decide crer que há uma promessa para o Senhor para as nossas vidas. Talvez a gente não saiba. Essa mulher seguramente não sabia que da linhagem dela viria o Salvador. Talvez não. Bem possível que não. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente der crédito para a voz do Senhor e buscar de todo o nosso coração: Senhor, o que é que Tu tens para mim? Qual que é o destino que Tu tem escrito para mim, que não está nas cartas do tarô, que não está nas estrelas, mas está no Teu livro? O que é que Tu tem que eu preciso descobrir e me envolver na Tua obra, Senhor, para que as próximas gerações sejam abençoadas? E depois de 24 gerações de Tamar, então veio o Senhor. A palavra fala vários textos, fala quando o Senhor restaurou a sorte de Jó, no último capítulo do livro de Jó, nos últimos versículos, 2 últimos versículos, fala então que ele conheceu os seus filhos, e os filhos de seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. A palavra fala também de Jeú, aquele que promoveu a morte da perversa Jezabel, mulher do perverso Acabe. Fala também que não faltariam filhos até a 4ª geração para o trono. Mas para Davi o Senhor fala que havia um trono perpétuo, uma geração que herdaria um trono eternamente. Fala do Messias, fala do nosso Senhor. Então, quando nós nos envolvemos com o propósito do Senhor, no mínimo, as nossas 4 futuras gerações vão ser abençoadas. E se os nossos filhos se envolverem com as coisas do Senhor, também aumenta uma geração a mais. Se os filhos dos filhos aumentam uma geração a mais. Então toda a nossa descendência pode ser abençoada quando a gente procura entender qual que é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito mais do que fazer alguma coisa a partir de um bom coração, a partir de um bom desejo. Mas o Senhor só vai nos cobrar aquilo que Ele nos determinou que fizéssemos. Nada mais além disso. Todas as nossas obras, boas obras, não vão ter peso nenhum na nossa balança do juízo, a não ser aquelas que o Senhor nos chamou para que a gente viva elas, para que seja abençoado e para que as gerações futuras sejam também abençoadas. Eu entendo que não há nada de mais importante para as nossas vidas do que a gente se envolver com tudo que a gente tem, com todo o nosso entendimento, para buscar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Qual que é o nosso propósito, afinal de contas? Há uma vontade perfeita, há uma história maravilhosa escrita, e nós fazemos parte dessa história. E falar foi escrita pelo Senhor. O Senhor colocou coisas no nosso coração, e não é nada forçado. Eu não preciso me envolver em querer fazer alguma coisa porque o grupo de evangelistas está fazendo, então eu tenho que fazer. Se o Senhor não me pede isso, ou porque qualquer outra atividade da igreja. Quando o Senhor coloca algo no nosso coração, nós estávamos orando ali em cima, e o pastor Célio trouxe no começo da oração, aquele texto fala que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente se alinha no propósito do Senhor, as coisas começam a encaixar, as coisas começam a fluir, nada mais é pesado, nada mais é difícil. Amar a Deus também envolve se envolver ou buscar se envolver naquilo que Ele tem para mim. Se eu amo Ele, eu quero saber, e eu preciso saber, e eu preciso buscar de todo o meu coração, todo o meu entendimento. Para que as coisas comecem a fluir, para que as coisas não tenham peso na minha vida, para que o universo conspire a favor daquilo que eu faço. E a gente vê que nada falta, e a gente vê que os terrenos vão sendo aplainados, que os tapetes vão sendo estendidos, que as portas vão sendo abertas, e a gente vai passando e vai fazendo porque a gente está dentro daquele propósito. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito da tua vida? Por que tu nasceu? Para que tu existe?
para cuidar de ti, de pagar tuas contas, algum momento de lazer, tirar umas férias de vez em quando, ajudar alguém. Qual que é o propósito de vida? É uma coisa muito maior daquilo que a gente imagina. É uma necessidade assim que a gente aplique o nosso coração, o nosso entendimento, que a gente conte, conforme o Salmo 90 diz, a gente conte os nossos dias buscando o coração sábio. E a gente não faz conforme o texto de Isaías 66, onde homens faziam sacrifícios, ofertas, oblações, holocaustos, incenso no altar, mas Deus não se importava com nada disso, não era isso que Ele queria. O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer da tua vida? Boa pergunta, né? Você sabe que todo o nosso entendimento, todo o nosso coração seja voltado para isso. Antes que a gente faça qualquer coisa, a gente precisa entender o que o Senhor quer que a gente faça. Vamos nos colocar de pé. Êxodo 18, verso 19 e 20 nos diz assim: ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. As instruções de Jétro para Moisés: sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas causas a Deus. E o verso 20 nos diz assim: e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. E nós nos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Atos 13. Mas eu tenho para mim, desses dias, isso tem me perturbado muito, e eu quis nessa noite compartilhar minha perturbação contigo. Eu quis trazer um pouco de perturbação nessa noite, para que o teu coração fique inquieto, para que a tua mente fique minada de vontade, de desejo, de saber o que é que o Senhor tem instituído, escrito de tão maravilhoso para ti, e que tu ainda não está vivendo. Qual que é a obra que o Senhor tem para as tuas mãos? Conforme o Salmo 90, declara-me, Senhor, quais são as obras das minhas mãos, para que você as cumpra, e para que a tua vida seja diferente do que tem sido, e para que tu definitivamente entre no propósito que o Senhor tem proposto para ti. Porque quando a gente entra, a gente começa a viver o reino. Existe um reino, esse reino tem as suas ordenanças, esse reino tem as suas leis, esse reino tem as suas ordens, esse reino tem um rei. E assim como todo cidadão de um reino ou de uma nação, ele desfruta das benesses daquele reino, mas ele também tem os compromissos e as suas obrigações para com aquele reino. E nós precisamos cumprir. Eu ensino para o meu filho pequeno que ele precisa primeiro fazer as obrigações, depois ele vai brincar. Primeiro os temas, e depois ele vai brincar. E assim conosco, nós precisamos saber as nossas obrigações e cumpri-las, para poder desfrutar desse reino que é infinitamente melhor do que aquilo que a gente sonha, daquilo que a gente pensa. Eu quero orar nessa noite, se o teu coração estiver alinhado com o meu, em descobrir o teu propósito, não só descobrir o teu propósito, talvez até tu já saiba, mas qual que é o modo e qual que é o tempo, e como você pode fazer com que ele seja ampliado, para que outras gerações também possam se beneficiar das obras das tuas mãos. Teu coração está alinhado comigo? Você ora comigo nessa noite. Pai, eu louvo ao teu nome, Senhor, pela tua instrução, Senhor, pela beleza, Senhor Deus, da história que tu nos conta, Senhor Deus,
a saga do teu povo, Senhor. As histórias de, muitas vezes, dor, de humilhação, Senhor, daqueles que passam, mas também a alegria, Senhor Deus, quando descobrem o teu propósito para a vida delas, assim como essa mulher Tamar, Senhor. Uma mulher que muitas vezes passa desapercebida pela história, mas que se não fosse ela, Senhor, crer no teu propósito, Pai amado, toda a linhagem do Messias, Senhor Deus, teria tomado um outro rumo, Senhor. Mas tu cumpriu, Pai, o teu propósito através da vida de alguém que creu, Senhor. Eu quero colocar nessa noite, Senhor Deus, a vida de cada um que está aqui ouvindo essa palavra, Senhor. Daquele que crê que há um propósito muito maior, que não fomos largados desse mundo, Senhor. E que a obra das tuas mãos não foi somente fazer um corpo e soprar um espírito de vida nele, Senhor. Mas dentro dessa obra também está a dar um destino, Senhor. Colocar autoridade nessa vida, Senhor Deus. Colocar virtudes nessa vida, Pai amado. Para que o propósito escrito por Ti seja cumprido, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que nós não sejamos contados junto com aqueles, Senhor Deus, do texto de Isaías, que simplesmente ofereciam sacrifícios religiosos, Senhor, mas esqueciam de buscar aquilo que Tu querias, Senhor, e as Suas obras não Te davam prazer, meu Pai. Livra-nos de ser contados com esses, Senhor, religiosos, Pai, que acham que cumprindo rituais, Senhor, ou fazendo alguma coisa conforme seu próprio querer, possa Te agradar, Senhor. Mas dá-nos um coração quebrantado e contrito, Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua voz com mansidão, Senhor. Para que, Senhor Deus, toda a nossa força seja empenhada em entender qual que é o propósito que Tu tem para as nossas vidas, Pai. Porque isso depende não só da nossa vida e a nossa casa, Senhor, mas dos nossos filhos e os filhos dos filhos, Senhor, e as gerações vindouras. Ah, Senhor, eu sei que Tu nos chamas, Senhor. Eu sei que Tu nos chamas, Senhor Deus, para viver juntamente contigo, Senhor. E para que quando chegares o dia em que Tu nos chamarem para prestar conta, nós tenhamos, Senhor Deus, as obras das nossas mãos para Te apresentar. Que a gente possa dizer, Senhor, sim, eu sei das obras das Tuas mãos, mas aqui eu trago as obras das minhas mãos, Senhor, em conformidade com o Teu querer, com aquilo que Tu colocaste em mim e na minha vida, e com a clareza que colocaste na minha mente para cumprir. E eu a trago e apresento diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, que a nossa jornada, Senhor, que a nossa jornada, Pai, seja em direção ao Teu propósito, Senhor. Nos livra, Senhor, de oferecermos qualquer sacrifício a Ti, algo voluntário, algo do nosso coração, Senhor Deus, mas que não Te agrade. Dá-nos, Senhor Deus, para cada um de nós, Senhor Deus, para essa igreja, Senhor, viver o Teu propósito. Sabemos que há um propósito coletivo, Senhor Deus, de ser Teus testemunhos e vivermos como igreja e estarmos um dia diante de Ti como a noiva que se une ao noivo. Mas existe algo especial, específico, único para cada um aqui, Senhor. Pai, que cada um, Senhor Deus, busque cumprir, busque entender o propósito, Senhor Deus, para que a gente possa, Senhor, fazer todas as coisas, Senhor Deus, com leveza, Senhor, com paz, com tranquilidade, sabendo que o universo inteiro está conspirando a favor do Teu propósito, porque foi Tu quem criaste todas as coisas, Senhor. E todas as coisas, Senhor Deus, se unem em favor do Teu propósito. Tudo veio de Ti, Senhor, e tudo também é para Ti. Todas as coisas te pertencem, Senhor. A nossa vida te pertence, Senhor. O nosso fôlego de vida, o nosso respirar pertence a Ti. A nossa saúde, Senhor Deus, pertence a Ti. Os nossos bens pertencem a Ti. Pai, que tudo seja usado, Senhor Deus, os nossos bens, a nossa vida, o nosso tempo, seja usado em favor do propósito do reino, Senhor, para que a gente viva o reino, Senhor, e para que a gente desfrute, Senhor Deus, das maravilhas que o reino propõe para todo aquele que anda conforme o Teu propósito. Obrigado, Senhor Deus, por não nos largar avulso nesse mundo, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por escrever algo a nosso respeito, Senhor, e nos ajuda que no nosso livre-arbítrio, Senhor, e quando nos for posta diante de nós
A escolha entre a vida e a morte, Senhor. A gente escolha pela vida, Pai. A gente escolha pela vida, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, fique gravada em cada coração, Senhor Deus. E que cada coração se empenhe, Senhor, em descobrir uma missão dada pelo Rei, para ser cumprida com a ajuda do Rei, e para que o reino seja engrandecido, e para que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido. Louvado seja o Teu nome, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor Deus, pela Tua palavra e pela vida, Senhor, dos Teus filhos, daqueles que decidem crer, Senhor Deus, daqueles que esperam em Ti, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Graças a Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amanhã, quinta-feira, nós temos Yas Shará, curso Alinhamento Vocacional. Estamos entrando no último mês, segundo semestre. Tem alguma coisa aqui, meu doutor? Segundo semestre, te prepare que vem um outro módulo aí para mexer um pouco com os conceitos que a gente tem sobre vida cristã. Todas as quintas-feiras, pessoal que está fazendo o curso, amanhã, quem puder, por favor, não falte. Sexta-feira temos reunião de oração, temos também vigília nessa sexta. Se quiser saber como que faça participar, horário, fala com a Sli ou com
pastor Zé Luiz. E aí, para entender um pouquinho melhor como que faz, tempo, quem vem com criança, tem que trazer lanchinho, ou enfim, né? Sábado temos o culto dos jovens, aqui, domingo temos culto novamente, todo dia tem alguma coisa aqui na casa do Senhor. Aquele que se dispõe a vir e se dispõe a participar daquilo que o Senhor nos promove, sempre tem uma oportunidade. Tá bom, Wesley? A vigília é sábado. A vigília é sábado. Eu falei sexta, não é sexta, é sábado às 10 da noite. Manhã, curso, sexta oração, sábado jovens e vigília, domingo culto, todos estão convidados. Pastor, pastora. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de cada um, que o Senhor te dê graça para o restante desta semana. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Guarda os teus filhos, Senhor Deus, no seu retorno para as suas casas, e que essa semente lançada nessa noite, Senhor Deus, possa florescer, Senhor Deus, frutificar em cada coração, Senhor Deus, e faça com que o teu propósito se cumpra em cada vida, Senhor Deus. Essa é a nossa expectativa e esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os visitantes, pessoas que estão primeira vez aqui conosco, passa com o pastor Mauro. A gente tem uma lembrancinha, estava esquecendo, a gente tem uma lembrancinha para alcançar para vocês. Por gentileza, pastor, esse que está com o livretinho na mão ali.